Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande chegar ao Uberaba. Eu imaginei que o Uberaba fosse tão distante de Belo Horizonte. Quando a gente for olhar o avião, tinha que sempre passar por São Paulo. Eu não entendi essa lógica da gente sair de Belo Horizonte, passar por São Paulo, chegar para o Uberaba. Quando eu resolvi vir de ônibus, achei que a logística era mais simples e prometeram que seria uma viagem de 6 horas e meia. Foi uma viagem de quase 9 horas ontem, por causa das obras e tal. Foi uma viagem muito confortável, muito gostosa, e eu me sinto muito feliz de estar aqui na cidade, de ser acolhido pelo pessoal da academia, da universidade e do movimento espírita, que pode estar presente por Uberaba. A linha de pesquisador do Espiritismo deve ser um nome ao Eduardo Carvalho Monteiro, que foi seu idealizador e quem começou a organizar a linha. Ela, a rigor, é uma rede de pesquisadores, porque ela não é uma associação, ela não é uma instituição que tenha estatutos, presidente, secretários, aquelas coisas próprias de uma instituição formalizada. Ela é um esforço de aproximação de pessoas que estão trabalhando dentro da universidade e fora dela, com temática ligada ao espiritismo, ao movimento espírita, ou temas de interesse do movimento espírita, para que esse grupo, esses pesquisadores possam se aproximar, se conhecer. A gente começou a observar, no primeiro encontro, no quarto encontro da Liga, que foi em São Paulo, que começou a ser o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. O Tiago Paz fez um levantamento no banco de dados da CAPES, que é um dos órgãos reguladores da nossa pós-graduação, e percebeu que, à época, a gente já tinha mais ou menos, se a memória não me falha, 170 trabalhos de dissertação e de tese de doutorado defendidos. Então, ele fez uma listagem de qual que era o trabalho, quem que era a pessoa, quem que era o orientador, de qual grupo que era. Mais à frente, isso foi crescendo, e a cada ano que passa, o número de trabalhos ligados a espiritismo dentro da universidade é grande. E a preocupação nossa é que boa parte desses trabalhos, eles se transformavam num papel, se transformavam numa monografia, se transformavam num volume, e ia para a biblioteca. E não necessariamente as pessoas conseguiam ter acesso a esses trabalhos. Ou às vezes o pesquisador, ele publicava em revistas especializadas, mas como o espiritismo em sua essência, multidisciplinar, é muito comum as pessoas fazerem os trabalhos de revisão só na sua área e não pesquisarem outras áreas que às vezes fazem fronteira. Então a ideia foi criar um grupo multidisciplinar, incentivar as pessoas que estão fazendo trabalhos a transformar seus trabalhos em capítulos de livro e publicar esses livros, e, para o caso de algumas dissertações e teses de interesse mais amplo, transformar essas dissertações e teses em livros. Então, atualmente, a LIB conta com uma série de pesquisas brasileiras do espiritismo. Eu trouxe alguns exemplares mais para exposição. Eles estão lá atrás, junto da porta, para quem se interessar. E a gente tem alguns trabalhos do Alexandre Caroli publicados nesses trabalhos, alguns trabalhos meus publicados nesses trabalhos. Então, todo encontro nosso, nacional, as pessoas submetem os artigos vão à mão dos especialistas, os especialistas dão um retorno para as pessoas, aprovam ou não aprovam, é parte chata, parte difícil, e as pessoas melhoram o seu trabalho, adaptam o seu trabalho, colhem a observação dos pareceristas e, a partir disso, então, apresentam o trabalho e depois podem, inclusive, reescrever antes da publicação. Esse ano vai ser o primeiro em que os trabalhos submetidos já devem sair sob a forma de livro durante o primeiro encontro, durante o 10º encontro da Liga. E a coleção Espiritismo da Universidade são teses. E o primeiro exemplar dela saiu financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, da FAPEMIG, onde eu sou um dos consultores, e que o trabalho saiu pelas mídias normais. Eu não fui pedir a diretor nenhum que apoiasse ou não apoiasse o trabalho. Eu escrevi como qualquer pesquisador, a gente encaminhou para a Câmara devida, a Câmara avaliou, pediu que eu já fizesse a pré-impressão do trabalho. Com a pré-impressão na mão, eles soltaram o recurso para publicação, ou seja, reconheceram o trabalho como um trabalho acadêmico e como um trabalho que mereceu um aporte de recurso público para poder ser publicado, para poder ser divulgado.
E a partir daí, a venda dos exemplares, a venda dos livros, permite que a gente publique novos livros. E a gente já tem até uma fila de espera de livros para serem publicados. Já são 5 também. Daqui, num tema ligado ao operário, que eu trouxe mais, a gente tem o livro da professora Nadia, da Universidade de Franca, que é a responsável por essa coleção. Quem está à frente da coleção é a Universidade de Franca. Tá? E a Nadia escreveu um livro chamado Fogo Selvagem na Alma Domada, onde ela trata da história de Uberaba sob a ótica das doenças de pele até o surgimento do Hospital do Tempo, o Hospital do Fogo Selvagem da Dona Aparecida, e focaliza bastante na vida, no trabalho da Dona Aparecida. É uma tese que não parece tese, porque a tese tem a fama de ser chata de se ler, né? E o texto dela é muito gostoso, a gente começa a ler, daí a pouco você fala assim, já acabou, como assim? Então é um texto que eu recomendo muito. A minha é mais formal, a primeira parte é muito chata, eu posso falar de mim mesmo, sem maiores problemas, mas a segunda parte ela é bem mais gostosa, porque trata de uma creche espírita. Tá? O último nosso também é do trabalho que chama Ser Voluntário, Ser Realizado, é um estudo fenomenológico do trabalho de uma sociedade espírita, de voluntários, essencialmente. Tá? E ele usa a mão de teóricos católicos, inclusive, que pensam a fenomenologia, inclusive o Papa. Então, o que está se fazendo então, é um trabalho de aproximação, de construção de conhecimento. E a nossa sociedade brasileira, ela sempre produziu muito mais sobre outros aspectos de sua cultura, como a Umbanda, o Candomblé, por exemplo, há muito mais produção das universidades do que o Espiritismo. E o Espiritismo é um dos movimentos sociais no nosso país que conta com 4 milhões de adeptos confessos, segundo o IBGE, né, seria o maior movimento do mundo. Né, e vocês sabem a importância do Espiritismo na cidade de vocês, o papel do Espiritismo na cidade de vocês. Independente de concordar ou não concordar com o pensamento espírita, é um fenômeno que merece ser pesquisado. E, basicamente, a nossa finalidade é essa. Eu agradeço a vocês estarem presentes, espero que a gente possa conversar bastante. Eu espero aprender bastante com vocês. E agora, para falar do PET, Programa de Educação Tutorial